Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. É com muita alegria, com muita honra. Estamos aqui novamente juntos no Versa Videocast com meu amigo Ricardo Castilho e com um super convidado, o grande amigo Cleiton Pinheiro. Eu estava conversando aqui com o Castilho, eu disse que eu ia apresentar o Cleiton de coração. O Cleiton, ele é um homem abençoado, além de ser palestrante, coaching, uma pessoa que tem uma percepção muito grande, não só com relação ao trato das pessoas, mas também dos negócios. É um grande conselheiro, tem um podcast fantástico, já deixo aqui inclusive a dica do Cleiton Pinheiro, que depois ele vai passar as coordenadas. E hoje nós vamos aqui, né, Ricardo, bater um papinho, falar um pouquinho de tudo, mas antes de passar a palavra para ti, eu queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui. Honra é nossa e que Deus continue te abençoando muito. Amém. Castilho. Bom, Renato, é uma alegria estar aqui com você, né, sempre, pilotando aqui agora esse videocast. E um momento de aprendizado sempre, né, com pessoas que realmente nos agregam muito. Então, o nosso slogan aqui é pessoas incríveis com assuntos inteligentes, ou assuntos inteligentes com pessoas incríveis. Então, cada vez mais e cada edição eu tenho aprendido muito e isso é muito gratificante. Então, muito obrigado também. Obrigado, Renato. Bom, acho que você já falou do Cleiton e... Mentorcast. Isso. É o nome do podcast do Cleiton. Ah, Mentorcast. Eu sempre coloco no carro, principalmente quando eu viajo. E conversávamos antes aqui, Castilho, sobre um dos últimos episódios que você fez, falando da questão da identificação de pessoas, da Sim. qualidade de pessoas. Mas antes disso, Cleiton, conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu, Cleiton Pinheiro, 43 anos, faço 44 agora, dia 6, semana que vem. Sou casado há 25 anos, tenho 2 filhos. Um filho mora na Europa, o outro mora comigo, já formado também. E eu trabalhei por muitos anos no varejo. Então, meu primeiro emprego, eu trabalhei no McDonald's, vamos dizer assim. Foi meu primeiro emprego, e ali eu tive uma direção, por causa da questão da disciplina, organização, tudo que eles trazem. E aí eu entrei para vendas, depois trabalhei numa empresa moveleira durante 15 anos, saí e entrei no GPA. E fiquei 5 anos. E dentro desse processo, eu conheci o Thiago Brunet e comecei a servir ele. Eu fazia um trabalho voluntário no instituto dele. Depois, em 2019, debaixo de uma direção de Deus, eu saí no auge da minha carreira para poder me dedicar ao instituto, àquilo que eu estava fazendo com ele. E hoje eu tenho meu podcast, tenho meus treinamentos, tenho a minha empresa de treinamentos, mas também continuo junto ali na questão ministerial, junto com o Thiago Brunet. E tem um livro fantástico. E tem um livro chamado O Poder do Recomeço. E é interessante, porque o livro foi algo que eu nunca imaginei que eu faria. Então, pelas crenças, pelos complexos que eu carregava, se eu falar para você assim, olha, você sonhou em escrever um livro? Não. Nunca nem imaginava que eu seria capaz de escrever um livro. E aí eu comecei, assim, as pessoas chegavam e falavam, quando é que sai o seu livro? Cadê o seu livro? Você precisa ter um livro. E aí Deus me cobrando, eu procrastinei. Demorou ainda 4 anos, desde que realmente as pessoas começaram a me cobrar. E o ano passado, ele saiu, O Poder do Recomeço, 7 passos para você recomeçar da maneira certa. E falando, Castilho, de recomeço, tem eu não sei se foi o último podcast que você gravou, o penúltimo, mas que ele fala do medo. Sim. Que é bem interessante, que muitas vezes a gente tem uma percepção de algo, né, que nos aflige e na realidade não seria isso que acontece. O medo é algo que todo ser humano enfrenta. As pessoas elas falam assim, como é que eu faço para perder o medo? Você não vai perder o medo. O medo você aprende a lidar com ele. O medo é insegurança. Exemplo, a insegurança ela te acompanha. Toda vez que você muda de nível, a insegurança vem. Por quê? Porque você está indo para algo novo, que você nunca viu, que você não conhece. Então é comum. O medo, ele tem uma ligação com os gatilhos que você tem, com as crenças que você carrega, com os complexos. Então tudo isso potencializa. Então, muita gente, diante de decisões importantes, não consegue tomar porque o medo dominou. Então, repare, o medo começa numa insegurança, que se você não resolve na hora, ela vai para o medo, potencializa, aí te paralisa.
Mas o medo é uma condição humana, né? E assim, Sim. nós temos que aprender a lidar com o medo, Isso. não deixar que ele fique maior, é E isso. ele é necessário. Imagine se nós não tivéssemos medo. Você provavelmente nem estaria vivo, você já teria feito loucuras. Então, é importante você aprender a lidar com ele. Sim, ele faz parte, mas tudo que ele coloca na sua mente, se você olhar, não acontece. E o medo ele pode atrapalhar muito, Não, muito. não só a carreira, mas o Não, dia a dia das pessoas. é no né? dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional, na vida ministerial. Tem muita gente parada com medo. Tem muitas decisões importantes que não foram tomadas pelo medo. A questão aqui é, qual é a história que você conta para você? Então você muitas vezes não admite que você está com medo, mas você está contando uma história. Não, é que quando eu tiver essa mesa, eu faço o meu podcast. Quando eu tiver o microfone, eu faço o podcast. Quando eu tiver o fone, não é. Você está com medo. Porque na Você realidade... vai procrastinando em função desse medo. E é o medo Que é- que está te paralisando. E o que tem por trás disso? Cleito, tá bom. Meu verdadeiro medo é se eu gravar e ninguém ouvir. Você entendeu? Então, assim, a questão da exposição, exemplo, um medo de falar em público. Tem muita gente que... existem pesquisas que é maior do que até o medo da morte. E de onde vem o medo de falar em público? A maioria começa na infância. Uma exposição sua na escola, no pré, e ali você foi exposto e você trouxe aquilo como um gatilho, como um medo, e por isso que muita gente tem medo de falar em público. Exemplo, pega uma chamada oral na escola, o professor te chama lá na frente, te coloca lá na frente, para te fazer perguntas que a maioria você não sabe responder. E quando você está aqui parado, você está olhando para toda a classe dos alunos. E ele faz uma pergunta, você não responde. Basta alguém olhar assim e começar a rir para você. Pronto, aquilo criou um gatilho, você nunca mais quer ficar exposto. Por causa do medo da rejeição, o medo de alguém tirar sarro por algo que você já passou. Então tem uma ligação muito forte aí. Eu lembro do episódio que aconteceu comigo. Quem nunca teve medo de falar em público, né? Oh, Quem sim. nunca? Até acho que faz parte, né? Sim. Esse enfrentamento, enfim. Mas eu lembro na faculdade de economia, que eu comecei fazendo engenharia, depois eu fui para economia e fiz junto com direito. Tinha uma matéria chamada CPO, Ciência Política. O professor Batalha, infelizmente, alguns anos depois ele morreu, mas ele era muito querido. E ele, um dia na aula, ele chegou e falou assim, olha, quem vier aqui na frente e falar sobre determinado assunto, já tem mais da metade da nota, alguma coisa, ou vai passar direto, alguma coisa assim. E aí ele falou, quem se candidata? Aí eu lá, levanto a mão. Falei, vamos lá, né? Acho que achava o caminho mais fácil, enfim. Qual que era o tema? Ele chegou para mim e falou, defina política. Que coisa mais difícil que isso. Obviamente, a minha definição deve ter sido horrorosa, etc., mas foi um gatilho interessante do enfrentamento do Sim. medo, que dentro do mundo corporativo é muito importante. Muita gente tem muitas qualidades, né? Muitos talentos, que às vezes não são demonstrados por receio, por medo, por Porque o insegurança, medo etc. domina a pessoa e ela fica paralisada. E como é que a gente pode gerir o medo? É uma autorreflexão. Então, exemplo, vamos pegar no exemplo que eu dei aqui do podcast. Eu quero gravar, mas eu tenho medo de ser rejeitado. Então você começa a questionar, peraí, por que as pessoas não ouviriam? Sendo que você vai falar de um assunto que você tem autoridade. Por que alguém falaria mal de você? Então é uma autorreflexão, que quando você começa a se questionar o que o medo está falando para você, você consegue ir rompendo e avançando. Uma pergunta diante de uma decisão que ajuda muito é, e se tudo der errado? Então, exemplo, você precisa tomar uma decisão. E se tudo der errado, aí você começa a trazer os pontos. Bom, se der errado, eu posso voltar a fazer o que eu fazia. Se der errado, eu tenho hoje 3 portas abertas. Se der errado, eu tenho novas conexões. Então, isso vai diminuindo o impacto que ele causa na sua vida. Então a gente vem de trás para frente. Exatamente. Né? Na realidade, o grande desafio que nós temos é lidar com nós mesmos. Mas a timidez é uma forma de medo, se confunde com medo, porque tem muita gente que é tímido, né? Eu me lembro que uma vez quando eu comecei meu mestrado na PUC, era uma disciplina com a Tereza Alvim, e eu achava o máximo aquilo, eu queria fazer processo, e só tinham juízes da minha turma. Né? E eu era, imagina, recém-formado e tudo. E era o dia da minha apresentação, né? E eu estudei exaustivamente aquele tema. Eu travei. Eu nunca me esqueço daquele dia que eu estava numa banca, como se fosse uma banca, para falar sobre um tema, ação rescisória de decisão declarada inconstitucional. Nunca mais me esqueci, para você ter ideia. E travei, eu não consegui falar. E eu sabia.
acho que um pouco diferente dessa coisa. Você ter domínio, mas medo de ser julgado. Naquele dia, eu acho que eu tive medo. É o medo da rejeição. Medo da rejeição, porque como só tinha a juiz ali, eu tava. Falei, e se eu falar alguma bobagem, se eu. Não sei, sabe aquela insegurança? O que com o tempo, né, isso se torna uma bobagem, porque hoje a gente dá aula, palestra para 10, 100 ou milhares de pessoas. Então, você supera talvez os seus medos encarando-os, né? É que uma das necessidades que o ser humano tem é de se sentir aceito. Então, por isso que a rejeição ela tem um peso muito grande. Pela necessidade que você tem de se sentir aceito pelas pessoas, o medo de ser rejeitado, ele impede você de fazer muita coisa. E exemplo, a rejeição, existem pessoas que são rejeitadas, existem pessoas que acham que foram rejeitadas, são duas coisas diferentes. O que você falou da timidez, muita gente confunde timidez com introversão. Igual exemplo, eu sou introvertido. E a minha introversão, ela vem desde a minha infância, desde o nascimento da minha irmã, eu sou o irmão mais velho. Quando ela nasce, eu acho que eu fui rejeitado, mas eu não fui. Mas na minha cabeça eu fui. Porque eu fiquei de canto. Quando você é mais velho, quando nasce o mais novo, a atenção vai para o mais novo. E aí eu começo a criar o meu mundo. Então, exemplo, quando eu chegava nos ambientes, eu ia ficar lá no fundo. Jamais eu estaria aqui, eu estaria sentado ali, ó. Ali era o meu lugar, porque o introvertido ele não quer aparecer. Ele comparece, mas ele quer passar desapercebido. Se ninguém perceber que ele está lá, para ele é melhor. Então a introversão ela faz isso. Aí ela te impede de tomar decisões, ela te impede de cumprir o seu propósito. Quando eu entendi o meu propósito, então eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu deixava o sabotador da introversão me paralisar, ou eu rompia ele para poder cumprir meu propósito. E de onde vem isso? Potencializou lá na minha infância, com o nascimento da minha irmã. Coincidentemente, no caminho para cá, eu tenho 2 hábitos diários, né? Tem dois aplicativos que eu gosto de acompanhar. Um chama Glorify, Sim. que tem sempre uma citação, depois tem uma passagem bíblica, depois tem uma interpretação devocional e por último tem um plus. E leio também aquele aplicativo da Bíblia, que é a YouVersion, que é o The Bible, e coincidentemente hoje tem uma passagem que fala de medo. Que, se não me engano, é aquela que Jesus fala, não tenham medo, né? Eu estarei sempre com vocês, etc. Por que eu estou colocando essas circunstâncias? Pela coincidência, eu acredito muito em Deus, Deus me ajuda muito, já operou vários milagres comigo. E também você é cristão, e eu acho que essa parte de você acreditar em Deus ajuda muito a gerir esse medo, não ajuda? Sim, ajuda, mas quando você trata da questão emocional, se você não tiver o discernimento, você vai continuar parado. Mesmo você tendo fé, mesmo você acreditando, tem decisões que você não consegue tomar, por causa do gatilho, ou por causa da ferida que você carrega, ou por causa do complexo. Se você não acredita que você é capaz de fazer aquilo, você não vai fazer. Tem muita psicologia aí, né? Tem. E é engraçado porque a Bíblia fala também, ó, assim como você pensa em seu coração, assim você é. Então, assim como você acredita na sua alma, assim você é. Se você não acredita que você vai conseguir fazer aquilo, e a Bíblia fala sobre isso, você não vai, porque você começa a lutar contra. Aí você entra num processo de autossabotagem. Então, exemplo, o complexo de inferioridade eu tinha. Então, eu num ambiente como esse, antes de ter me libertado dessa questão emocional, eu estaria aqui assim, meu Deus, você quer ver que eu vou falar alguma coisa errada, eu vou esbarrar nesse microfone, eu vou derrubar isso. Você entra num ciclo de autossabotagem e você se prejudica. Você chega no ambiente, mas você não permanece nele, porque você dá um jeito de sair de lá. Tem a ver com medo? Tem, porque o complexo com medo ele vai potencializar. Então você dá um jeito de sair dali. Então pode ver, pessoas que você conhece que têm talento, habilidade, estão fazendo tudo certinho, do nada a pessoa faz algo que estraga tudo que ela vinha construindo. Isso é uma autossabotagem, devido a um complexo que ela carrega. Interessante, né? E eu dei uma olhada, eu não li ainda o seu livro inteiro, não tive tempo, mas o farei certamente. Tem muitos pontos, mas eu queria te ouvir, Cleiton, um ponto relevante do seu livro que você... São vários, mas qual ponto que você destacaria para nós aqui, mais relevante, que você mesmo se surpreende? A leitura sobre o recomeço. Então, quando a gente fala sobre recomeço, a primeira coisa que vem na nossa mente, eu errei, por isso que eu preciso recomeçar. Então você atrela recomeço a algo negativo, mas você nunca percebeu que você passa a vida recomeçando. A gente poderia falar assim, ó, iniciou um novo dia, recomeçamos um novo dia. Aí, vamos para a Bíblia. O que Deus fez com Noé? Deus recomeçou. Depois do dilúvio, recomeça através de Noé. Aí você vai falar assim, então Deus errou? Mas aí que tá. É aí onde Deus está nos ensinando.
que o recomeço é importante. Deus não errou, porque ele sabe tudo o que ia acontecer. Mas se ele permitiu, se ele fez, o que ele quer nos ensinar com isso? Porque olha só, toda vez que você vai recomeçar algo, você não recomeça do zero, já começa aqui, porque você já traz uma bagagem de experiências anteriores. Só que quando você é intencional, quando você não olha o recomeço como algo negativo, fica muito mais fácil para você definir os próximos passos. A maioria das pessoas recomeçam depois de um fracasso, vamos dizer assim, e ela traz uma carga negativa, pesada. Mas quando você olha o recomeço de maneira intencional e fala, não, eu vou recomeçar. Fizemos um projeto, não está saindo como nós gostaríamos. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar? O que deu certo? Vamos manter. O que nós aprendemos, os erros bem-sucedidos, que deu errado, então vamos corrigir. E vamos recomeçar, mas é de uma maneira positiva. Você não vai esperar chegar no fundo do poço para recomeçar. Não, no meio do caminho você já entendeu. Não, vamos recomeçar porque não está como nós gostaríamos. Isso muda muito. Isso também requer humildade, né? Para você entender que você está num caminho que você quer fazer dar certo. Claro, todos nós, acho que ninguém entra num projeto, seja lá no que for, para dar errado. Mas tem um ponto, um limite que precisa te acender para você. É porque para você... Agora, recomeçar e começar de novo é a mesma coisa? Mesma coisa. Né? É. Porque quando você fala começar de novo, é algo que você está dizendo. Você vinha fazendo reiteradamente, não estava dando certo. Muita gente, às vezes, tem vergonha de falar, de assumir que não deu certo. É isso aí. E aí, talvez, abandona aquilo, fala, vou começar outra coisa agora. Abandona uma coisa que poderia dar certo, mas por uma, sei lá, questão de vaidade ou mesmo começa uma outra coisa, abandonando. Preguiça. Mas é isso. Se no filtro mental da pessoa recomeço é algo negativo, ela não assume. Ela fala, vou começar de novo. Você vai recomeçar? Não, estou começando. Porque para ela aquilo é negativo. Uma coisa que eu aprendi, eu vi uma frase uma vez, que a maioria das pessoas, elas não fracassam. Elas desistem no meio do caminho. Porque para você poder falar, eu fracassei, você tem que fazer muita coisa. E se você fizer, você não vai fracassar. O problema é que as pessoas desistem, entendeu? Então, é por isso que elas trazem essa questão da negatividade. E Cleiton, qual foi o podcast que você fez que deu mais audiência? Na realidade, o que deu a questão dos complexos, questão do passado, quando eu falo de passado da audiência, mas teve um que chamou a atenção, que foi o 100º. E o 100º não trouxe, porque assim, como que começou o Mentorcast? O que você enxerga ali quando você assiste, ou quando você ouve, era uma rotina nossa no instituto, do dia a dia. Então, os meninos sempre vinham até mim e falavam assim, Cleiton, como é que é isso aqui? Cleiton, me tira uma dúvida, isso aqui. E aí, quando eu ia ver, nós estávamos sentados, todos reunidos ali, eles perguntando e eu respondendo. E aí o Thiago chegou e falou para mim, cara, você tem que ter o podcast. Começa o seu podcast. Eu falei, qual é a linha que eu vou seguir? Por exemplo, se eu fizer uma linha igual a do Thiago, entre a pessoa ouvir o Thiago e ela vai ouvir o Thiago, eu falei, tem que ser algo diferente. Eu falei, vou fazer o seguinte, vamos trazer a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então, ali eu chego com um tema que eles não sabem o que eu vou falar, e é tudo muito espontâneo. Por isso que as perguntas são boas, porque realmente eles estão tirando dúvida para eles. Interessante. Sim. Então, eles não sabem. Então, aí essas perguntas ajudam o público, porque era justamente o que a pessoa queria perguntar. E no 100º, tem um trecho, uma parte que eu falo assim, o diabo não sabe o seu futuro. O problema, por isso que Deus não pode te revelar todo o processo, porque se Deus revelar, você não consegue manter a boca fechada, você acaba falando para as pessoas e o mundo espiritual se move por palavras, então o diabo acaba descobrindo. Então ele vai atrapalhar, ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Claro que a promessa vai se cumprir, tudo vai acontecer, mas o processo pode ser mais doloroso para você. Por isso que Deus não te revela tudo, porque a gente não consegue ficar com a língua na nossa boca guardada. Sim. A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. E aí alguém cortou isso, subiu no Stories, e quando eu vi, eu mandei para a equipe, falei, sobe esse trecho. Não imaginava. Quando a gente subiu, o vídeo começou a viralizar. Ele está com 14,6 milhões de visualizações no Instagram, 5 milhões no TikTok. Eu lembro que eu ganhei 100 mil seguidores em uma semana só por causa desse vídeo. Então, assim, ele realmente cresceu muito. Mas olha que interessante, o poder da língua. Sim. Hoje a gente tem vários exemplos, né, nas redes sociais das fake news, até legislação. Né, o Brasil está desenvolvendo, o mundo está desenvolvendo. A Bíblia fala muito da nocividade, né, da língua. Você está trazendo esse exemplo, né, como destaque, inclusive, do seu podcast.
Então, como... E você disse também que a questão espiritual é movida pela palavra. O mundo né? espiritual ele se move por palavras. Então, A palavra tem um poder muito grande. Isso que a gente está fazendo aqui. Olha a importância do que a gente está dizendo aqui. Olha a importância. O impacto que uma fake news, né, Renato, tem Sim. na vida de uma pessoa, das Sim. pessoas. A Bíblia fala que a palavra... Destrói. Uma notícia ruim ou falsa pode destruir vidas. Né? Poder de vida e poder de morte. A Bíblia fala sobre o poder da palavra. Em contrapartida, olha quantos ensinamentos, quantas palavras interessantes nós estamos tendo aqui. Sim. E pode ter certeza, quantas pessoas que têm medo ou insegurança já estão interessadas e já estão pensando Sim. de um jeito diferente. Olhando por um outro ângulo, fazendo uma reflexão. Você tem um método de treinamento? Na realidade, assim, quando eu entendi o meu propósito, dentro do meu propósito, eu trago muito a reflexão. Porque eu lembro que uma época eu comecei a me questionar, porque assim, eu pegava pesado nas minhas sessões, nas minhas mentorias individuais que eu realizo, e a pessoa não ficava chateada. Então, aí eu entendi que faz parte do meu propósito. Então, eu sempre trago a reflexão. Então, exemplo, se você me trouxer um problema, qual é o meu método? Sempre mostrar para você que, antes de você falar dele, o que você pode fazer diferente? Antes de você colocar a culpa em alguém, o que você poderia ter contribuído para que aquilo não tivesse acontecido? Então, a minha linha sempre é essa, sempre é da autorreflexão. Peraí, o quanto eu sou responsável pelo que aconteceu aqui? E aí depois, sim, vamos corrigir o que houve, entendeu? Porque se você olhar no dia a dia, é muito fácil terceirizar. As pessoas terceirizam. Não, mas não deu certo porque aconteceu isso. Não, mas porque você não fez isso. Não, até para Deus. Não, quando Deus quiser, vai acontecer. Não. Deus já fez a parte dele. Você está com saúde, você tem trabalho, você tem onde morar, você tem tudo. Deus age no impossível. O possível é nossa responsabilidade. Então muita gente terceiriza até para Deus algumas coisas. Entendeu? Tem um interessante, lembrei agora. O que ele está falando, lembrei de um outro podcast dele, se não me engano, do chefe. Me ajuda com isso. Se não me engano, do chefe que você inverteu e falou, não é o chefe que é chato. É você que está interpretando dessa forma. Não teve um que você teve, tratou desse porque assunto? eu trouxe assim, erros que seu líder está cometendo. Justamente para chamar a atenção do liderado. Porque quando você coloca esse título, o que acontece? Deixa eu ver aqui com o meu líder, vou mostrar para ele. Só que, peraí, o seu líder ele está errando porque ele pega no seu pé? Porque você não fez o básico bem feito? Porque você chegou atrasado e ele chamou sua atenção? Porque você não está usando crachá na empresa? Peraí, você quer receber elogios por algo que você recebe para fazer? Porque a régua hoje está baixa. Se eu perguntar aqui qual é o destaque que nós temos hoje nas empresas, você vai perceber que é o fulano. Por quê? Porque ele chega no horário, ele está sempre uniformizado, tudo que eu peço ele faz, ele não fica conversando. Peraí, mas quando você contratou, não foi para isso que você contratou ele? Não era essa a função? Então, a régua está baixa. A gente está dando parabéns e falando que é destaque uma pessoa que ela está fazendo aquilo que você contratou ela para fazer. Nenhuma virtude. Que seria normal. Não, normal, então, normal. Tanto que teve um que eu gravei que eu falei, o básico bem feito, e ele também repercutiu bastante. A pessoa que faz o básico bem feito hoje, ela se destaca. E olha só, e o que Jesus fala sobre o básico bem feito? Jesus fala o seguinte, se te pedem água, se você pede água e a pessoa te traz água, nesse momento ela é um servo inútil, porque ela fez apenas o que te pediu. E em uma outra passagem ele fala, se pedem para você caminhar 1 milha, vá com ele 2. Então olha só, você tem que fazer mais do que é pedido. Só que para você chegar a fazer mais do que é pedido, primeiro você tem que fazer o básico bem feito. E no básico bem feito você já se destaca. Então por isso que poucas pessoas hoje fazem mais do que é pedido. E tem aquela passagem também do dinheiro, né? Que o chefe ele selecionou Os 3, talentos. né? Os 3 Isso. deu R$1.000 para cada um. Uhum. Um trouxe 2.000, outro trouxe 1.500, outro enterrou no chão e não trouxe nada. Um guardou, né? Ele enterrou o talento, o outro multiplicou. E os dois multiplicaram, só que o primeiro multiplicou mais. E aí aquele que guardou, porque ele fala o seguinte, não, mas é que você é bravo, eu fiquei com medo de você brigar, então por isso que eu guardei. Aí o que guardou, tira dele e dá para aquele que multiplicou mais. Daí a importância de você multiplicar os talentos que Deus deu em você. Porque, olha só, uma preocupação que eu tenho. No final, nós vamos prestar contas. Então, no final, o Cleiton vai prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, inclusive os talentos, e o que eu fiz com isso. Porque eu não vou poder dar desculpa. Então, exemplo, quanto maior são os ambientes relevantes que eu acesso, as pessoas que eu acesso, mais preocupado eu fico. Porque, exemplo, uma mesa como essa é uma mesa relevante, é um ambiente relevante isso daqui. Então, quando você me fez o convite, meu Deus, aumentou minha responsabilidade. Por quê? Porque depois eu não vou poder falar que eu não sabia.
Quando Deus me cobrava, eu falava assim, não, mas eu não sabia. Não, como não? Você estava sentado com o doutor Renato aquele dia, doutor Ricardo, aquele dia. Você já tinha conexão, por que você não fez? E a Bíblia fala, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, acho que essa reflexão é importante. O que eu estou fazendo com os talentos que Deus colocou em mim, com os talentos que Deus me deu? Porque quando você está paralisado diante do medo, é como se você estivesse enterrando esse talento. E o que Jesus ensina sobre enterrar o talento? No final vai ser tirado de você e vai dado para quem multiplicou. Mas no final quem vai prestar conta somos nós. Prestar contas, Caxias. Pois é. Acho que falta muita consciência, né? Sim. Também. Sim. E Cleiton, eu vi uma coisa interessante em relação a fazer o básico bem feito, né? Até com a impressão de que isso é um talento e não é, né? A pessoa é contratada para tal tarefa e ela desenvolve aquilo com bem feito, digamos assim. Você acha que falta motivação também para essa nova geração? Porque as pessoas parece que funcionam sempre com motivação. Uma empresa que talvez não tenha uma política de desenvolvimento de cargos e salários, talvez ela está ali realmente fala, eu vou cumprir isso aqui até conseguir outra coisa. A motivação ela é interna. Então, exemplo, Cleito, você consegue motivar alguém? Não. A motivação é interna, ela é de dentro para fora. O entusiasmo, o engajamento, aí é nosso papel como líder. O que falta, ao meu ver? A régua está baixa, então você aceita algumas coisas e está tudo bem. Porque é mais ou menos assim, ó. Como que está funcionando hoje o mercado? Hoje não, há alguns anos. Você precisa promover alguém. A pessoa precisa ter 10 qualificações para poder ocupar esse cargo. Quando você olha no time, você seleciona 5. Dos 5, nenhum tem 10, nenhum tem 9, nenhum tem 8. Quem tem mais tem 5. Bom, esse que tem mais, que tem 5, você acaba promovendo. Mas você não se atentou que ele só tinha metade das qualificações necessárias. E na nossa mente você pensa o seguinte, depois eu vou desenvolver. Mas na nossa correria do dia a dia você não tem tempo para desenvolver. Então, ele acaba sendo promovido com apenas 5 qualificações. Das 5, ele só vai colocar em prática 3 ou 2, porque para ele também é um cenário novo. E aí é onde você vai deixando cair a qualidade do serviço da empresa. Então, o líder que foi promovido já não está exercendo com excelência como deveria. O dono, vamos falar assim, o empresário, o chefe, ele não está acompanhando, porque geralmente a maioria dos empresários, ele começa a fazer atividades que ele já não deveria mais estar fazendo. Então é assim, ó, você começa no nível 0, vamos imaginar que você está no nível 5. Hoje no nível 5 você ainda faz atividades do nível 3 ou nível 2, que já não é mais sua responsabilidade, você já está no topo. E toda vez que você sai do topo para fazer algo abaixo da sua cadeia, quem vai fazer o seu papel? Aí é onde entra o que você falou. A qualidade começa a cair, não tem o mesmo nível de excelência, o básico não é mais feito. E aí quando você olha para a multidão, o que a maioria está fazendo? Você acaba se conformando com aquilo. Então, eu sempre falo o seguinte, saia da multidão. Porque aqui, ó, a gente marcou o horário. Vamos supor que aqui é uma empresa e eu chego todo dia 5, o horário de entrar é 8 horas, eu chego 10 para as 8. Mas todo mundo chega 8h05, 8h10, 8h15. Quando eu olhei, eu falei, peraí, só eu tô chegando cedo? Não precisa chegar cedo aqui não. Vou começar a chegar 8h10 também. Porque eu chegar cedo, eu tô exposto. Quem chega depois vai começar a me cobrar. Cara, você é bobo, para porque você tá chegando cedo. E as pessoas não percebem que nesse momento ela entra na multidão e deixa o posto de destaque. E por isso que ela não cresce, por isso que ela não é promovida, porque ela quer fazer o que a maioria faz. Repare, quem faz o básico bem feito hoje se destaca na empresa. Naturalmente, que coisa, hein? Interessante, hein? Então tem um espaço hoje no mercado, por outro lado tem um espaço enorme para quem quer crescer. Muito grande. O problema é que quando você olha para o lado, a maioria não quer crescer. Apesar do discurso ser bonito. Não, eu quero crescer, Cleito, claro que eu quero. Não quer, não. E acho que em todas as áreas, porque a gente fala na nossa área, Renato, na área jurídica, a gente fala, mas tem um número absurdo de faculdades, de gente que se forma e tal. Mas a verdade é, se você for bom, se você tiver esse diferencial, né, saindo da multidão, que é o que você está divinamente falando aqui pra gente, certamente você vai ter um espaço, porque muita gente fala, mas você acha que vale a pena ainda fazer direito? Cara, você tem que fazer, alguma faculdade você vai ter que fazer. Se for direito, seja o melhor. Busque o diferencial seu, né? Não, obviamente que tem áreas novas, tem áreas que o digital mesmo é uma área relativamente nova, né? A gente está, sei lá, 15 anos
que ela, né, emergiu. E é difícil de contratar. E é difícil. Pois é. Difícil. Olha aí, para você ver. Né? Mas tem espaço, né? Então aquele que se dedica, que tem presença, né? Que faz o básico bem feito. Enfim, a gente desceu a régua mesmo. É isso aí. Mas ele se destaca. Então eu tenho hoje 280 e poucas pessoas, eu sou o chairman lá do escritório, e procuro pelo menos estar presente o máximo possível, fisicamente inclusive, né? A gente tem aquele sistema híbrido hoje, que todas as empresas têm, enfim. Mas a gente procura muito aquele destaque. Né? E às vezes, né, Cleito? Às vezes você não precisa fazer nada, é só a tua postura. Isso aí. Né? O teu jeito. É. Como faz Porque a o diferença. talento, ele aparece naturalmente, né? Não sei essa coisa de retenção de talento, Cleiton, como funciona, mas... Porque a questão é a seguinte, o talento ele aparece, mas o que define é o comportamento. Repare que o desafio de vocês, como empresários, é o comportamento das pessoas. Talento você tem vários, que você olha e fala, pô, esse menino é bom. Olha, essa menina aqui tinha futuro. Mas é quando você olha o comportamento, não condiz. Sabe que meu avô contava uma história pra mim? Eu era pequeno, devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, mas nunca mais esqueci. Ele falava, você quer conhecer uma pessoa, saber se ela é educada e outros quesitos? Convide-a para almoçar. Ali você vai conhecer muito mais sobre ela. E perceba se ela olha nos olhos, também é outro indicativo. A gente vai lembrando, são aqueles ensinamentos clássicos. Parece que assim, não, mas tem tudo a ver com o que o seu avô te ensinou. Porque são nos pequenos detalhes. Eu gosto de observar as pessoas e são nos pequenos detalhes que ela mostra quem ela é. Então isso realmente é um grande conselho. Por exemplo, olhar nos olhos é uma coisa que é natural. Parece natural, mas não é realmente. É natural para quem é verdadeiro. Exatamente. Você tem razão. Repara. Quantas pessoas a gente fala, às vezes está olhando para o tá aumentando teto. Isso. Tá. E está aumentando. Repara isso. Tá a superficialidade, né, das pessoas. Vamos falar sobre linguagem corporal. Olhar nos olhos é fundamental. Um simples levantar de sobrancelha manda uma mensagem para o seu cérebro. Então, exemplo, uma pessoa que você está conversando com ela, numa mesa, numa negociação, numa reunião, se as mãos estiverem abaixo da mesa, ela está escondendo algo. Isso é o nosso corpo falando. Não que esteja escondendo algo de errado. Ela pode estar apenas escondendo o nervosismo. A pessoa está nervosa, está aqui assim, ó, é normal. Porque a mão sobre a mesa, na linguagem corporal, ela representa muita coisa. Entendeu? Ó, esse gesto... Eu estava o tempo inteiro aqui, fiquei assim um pouquinho. Esse gesto... Não, mas é verdade. Não, mas eu achei que eu estava muito tempo com a mão na mesa atrapalhando a filmagem. Mas repare que você não consegue ficar com ela aqui embaixo escondida. De alguma maneira ela estava aparecendo. A palma da mão representa muita coisa, representa acessibilidade, quem você é. E é interessante porque é o seguinte, esse gesto que você fez aqui de colocar a mão assim, geralmente só o líder consegue fazer isso aqui. Dificilmente você vai ver numa reunião sua com a sua equipe, alguém da sua equipe fazendo assim, ó, falando com você com a mão aqui. Só o líder consegue. Olha quantos ensinamentos, né? Tá vendo? Olha só. Não, a linguagem corporal, se você se aprofundar, é bem interessante. Claro que não é uma regra. A linguagem corporal são vários sinais que você vai identificando, então ela fala muito sobre a pessoa. O Cleiton, que dica você poderia deixar para as pessoas que estão na iminência de passar por uma entrevista de emprego? Que isso é uma coisa recorrente. Olha, se eu puder dar uma dica, Cleiton, fale a verdade. Por quê? Porque se você começar a contar a história, a quem está entrevistando vai perceber. Quando você não está falando realmente como aconteceu, o olhar desvia, a mão você esconde. Então o seu corpo fala, e geralmente quem faz entrevista já tem. Falar a verdade, deveria ser a regra. O deputado americano lá, o brasileiro, né, que me deu um currículo falso, isso é notório, né? Como pode alguém se submeter? É claro que a verdade aparece, né? Em qualquer circunstância. Mas é o que você fala, cara, isso é básico. É regra. É o que se espera das pessoas. Não, você tem que ensinar. O básico precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. A gente não pode esquecer isso. É porque eu acho que não é difícil numa entrevista, às vezes ela quer impressionar e talvez ela amplie um pouco, né? Mas ela vai se perder. Exemplo, ó, como é que você sabe se a pessoa está... Um dos caminhos, se a pessoa está falando a verdade. Pede para ela contar a história. Agora pede para ela contar de trás para frente. Se ela mentir em algum momento, contradição. Ela vai Olha que interessante. Aliás, esse negócio de trás para frente é interessante. Vocês sabiam que os roteiros dos filmes são feitos de trás para frente? Então, primeiro você faz o fim. Sim. E depois que você constrói toda a narrativa. Eu não sabia disso. Eu não sei se isso tem alguma relação, mas eu tinha pelo menos um hábito de ver coisas de trás para frente. Aí eu fui ver que é um pouco de dislexia, né? Pode ser ansiedade de saber realmente como também, que é. mas às vezes eu olhava o final, tipo, sei lá, um livro mesmo,
Depois eu volto pro começo, mas eu queria já ter uma ideia de como termina aquilo. Então, Aí pode ser várias coisas que teria que se aprofundar mais para entender o que que é. Mas, exemplo, uma outra maneira de você conhecer uma pessoa, falando não para ela. Você só pode falar que você conhece alguém depois que você falou não. Porque o não, ele revela o que tem no coração. Eu posso ficar 10 anos com você, você falar, Cleiton, você é excelente, gosto muito de você. 10 anos você nunca falou não. No dia que você falou não, eu mostrei para você quem eu era. E como é importante falar o não também, você também negar projetos, né? exato. Acho que o brasileiro em si, ele tem dificuldade de falar não, né? Tem. Ele quer agradar sempre, Por causa da né? necessidade de aceitação. Você aceita Fala esse trabalho? Aceito. Você me entrega com 10 É dias? isso aí. Qual é a chance disso acontecer na regra? Não é muito alta. Então, o falar não hoje pode trazer muita seriedade. O não é libertador. Sim. Para quem fala, e o não revela quem a pessoa É é. verdade. Que é a verdade. É verdade. Sim. A propósito, Cleiton, eu queria uma pergunta sei lá, eu sou professor de filosofia, o que é verdade para você? Hoje, para mim, o que é verdade é o que está na Bíblia. Para mim, hoje é isso. Então, sempre que alguém me fala algo, peraí, tem uma base bíblica, isso está na Bíblia, então é verdade. Entendeu? Então, Que a linha que eu fantástica. sigo é essa. Eu não... Fantástico. Sabe que às vezes nas minhas aulas de filosofia, eu tenho 15 alunos normalmente, eu tenho 15 respostas diferentes Sim. sobre um tema. Temas que são subjetivos, como a verdade, como a justiça, como O que é sucesso? o que é o sucesso. Aliás, o que é o sucesso? Então, é individual para cada um. O que é sucesso para mim pode não ser para você, e o que é para você pode não ser para mim, não quer dizer que eu estou certo, você errado ou vice-versa. Sucesso talvez seja a felicidade seria um sucesso? Ou Sucesso eu vejo como o filtro, de acordo com o filtro mental da pessoa. Então, de acordo com as experiências de vida, com o conhecimento que ela tem, ela define o que é sucesso. Mas o que eu sempre friso nos meus treinamentos? É importante você ter clareza do que é sucesso para você. Um dia você poder falar, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Assim como a felicidade. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é quando eu estou em casa, com a minha esposa, com meus filhos, sentado, com a TV desligada, sem celular, e nós estamos conversando. Aquilo ali, para mim, é o ápice da felicidade, momentos de felicidade. Você experimenta a felicidade, né? Sim. Porque que é uma sensação, acho que próxima da paz, né? Porque se você não tiver clareza do sucesso e da felicidade, qual é o momento que você vai se sentir realizado? Isso não quer dizer que você vai parar de crescer ou avançar. Mas você tem clareza, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida porque sucesso para mim é isso e eu tenho isso. Então isso é importante. Eu gosto muito da mesa. Você sentar para jantar, almoçar com a família. Eu gosto muito. A mesa tem um interagir, significado muito né? grande, né? A mesa representa comunhão. Você não almoça, você não se alimenta com qualquer pessoa. Repare que você só faz isso com pessoas que você tem uma comunhão. A ceia, Jesus representa isso na mesa. É a comunhão. Aproveitar. O Alexandre, Bruno, da minha equipe aqui, quando a gente almoça junto, ó, já tá na caixinha agora, hein? Vamos almoçar diferente, hein? Repare, você não convida qualquer pessoa para almoçar com você. Só pessoas que realmente, de alguma maneira, têm alguma conexão, alguma afinidade com você. Bom, nós almoçamos... Então já tá convidado. Tá, você, claro. Fui promovido agora. Pronto. Tá convidado. Já tem o convite, vamos... Aliás, porque a gente tá chegando no final e ele já tá automaticamente convidado para voltar aqui com o almoço. Até porque, Renato, assim, tem uma pilha de coisas que eu gostaria de falar, de perguntar, Será de uma saber, honra. que é tão bom ouvi-lo, né? Tem não só essa inteligência, mas uma serenidade, né? De aprender, e é isso que eu acho que nós precisamos cada vez mais, aprender com quem tem essa vocação, esse dom, talvez, né? De poder transmitir. Porque ele falou uma coisa, falou, eu sou introvertido, mas talvez se você não fosse, você não seria tão bom em transmitir o que você quer às pessoas. A introversão, por isso que eu falo, ó, você tem que olhar quem você é, aceitar quem você é e trabalhar as qualidades que Deus te deu, os dons que Deus te deu. Então a introversão é algo que eu tenho, mas ela me traz alguns benefícios. A facilidade de fazer a leitura do ambiente, pelo meu lado analítico. Então, além da introversão, tem a questão analítica, eu tenho essa facilidade. Eu gosto muito de observar. E aí você tem um tempo para pensar no que você vai falar. Então a introversão traz um benefício, não é somente coisas ruins também, entendeu? Isso é importante. E olha só que interessante, eu já tive problema com isso, porque antes para mim era um desafio, porque quando eu comecei a dar treinamento, quando eu comecei a ministrar, as pessoas ficavam em silêncio. E quando você está palestrando, quando você está ministrando, você está lá em cima e está todo mundo em silêncio, você fala, meu, não tem ninguém gostando. As pessoas estão com sono, elas vão dormir. E aí quando eu descia, todo mundo vinha, nossa,
treinamento foi muito bom, a palavra foi muito boa, isso, aquilo. Mas estava todo mundo quieto. Aí eu entendi, foi quando você perguntou qual é o seu método. A reflexão. Porque o que eu trago está trazendo a reflexão. E então, por isso, a pessoa não está em silêncio porque ela não está gostando, é porque ela está refletindo sobre aquilo. E aí, então, a partir daquele momento, eu falei, cara, esse é o meu estilo, essa é a minha linha. Então, aí eu me aceitei e aí eu fui trabalhando isso. Mesma coisa em aula, né? Às vezes a gente pega uma classe, assim, animada, isso aqui tá 10, isso aqui, de repente vê a avaliação, não gostaram. Pega uma classe, todo mundo quietinho, não sei o que, tá horrível, né? Tal. E depende também do estilo de cada um, né? Sim. E eu gosto de ter participação em classe. Mas às vezes a gente tem aquela leitura que é equivocada, porque são perfis diferentes. É interessante, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui. Poxa. Mas tem uma coisa que eu discordo. Vou ter que contestar aqui o Cleiton. Que legal. De uma coisa que ele falou. Ele falou que muitas vezes a pessoa vai ouvir o Brunet e vai ouvir né, o Cleiton. Aquilo Eu já deixei... Tiago, com todo respeito, viu? Você sabe que você é irmão, adoro você. Mas algumas vezes eu preferi ouvir aqui o Cleiton registrando aqui em público. Em público. Não, então, mas isso lá atrás... quando ele chegou e falou, faz o podcast, e esse foi uma coisa que eu parei para pensar. Uma questão também de ser intencional, de ser estratégico. Então, hoje, Cleiton, você pensa assim? Não, porque uma coisa que e o Thiago me fala muito isso. Cleiton, você vai conseguir chegar em pessoas que eu não vou conseguir. Então, cada um tem o seu público, cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu estilo. Tem pessoas que gostam, ou ouve os dois, gosta dos dois. Tem pessoas que falam, não, Cleiton, eu gosto mais do seu jeito, gosto mais do jeito do Thiago. E tá tudo bem. O importante é você estar ajudando a pessoa de alguma maneira. Vocês são complementares, são focos. E eu sempre me preocupei com isso. Pegar o que eu aprendo com ele, trazer numa linguagem simples, que é uma das minhas preocupações, trazer isso numa linguagem simples para facilitar o entendimento da pessoa. Então é como se, vai começar e você pega o que ele está ensinando, você vai avançar muito mais rápido. É o melhor, você falar com todo mundo, né? Você Sim. ter essa facilidade de quem estiver aqui nos vendo, nos ouvindo, né? Que certamente vai absorver tudo isso, vai entender e vai refletir. Porque como eu falei, a gente gostaria de falar muito mais aqui, mas o que você disse já é o suficiente para a gente poder refletir bastante sobre tanta coisa, né? Sensacional. Tanta coisa, muito bom. Né? E chegando no final agora, pedimos para ele deixar as redes, os contatos. Não só, eu gostaria, além de deixar as redes, os contatos, né? Deixa uma mensagem também para quem tiver aqui nos... Minhas redes sociais são Cleiton C. Pinheiro no Instagram, Cleiton Pinheiro no TikTok, no YouTube. No YouTube você vai encontrar muito conteúdo que vai ajudar no seu desenvolvimento sobre gestão pessoal e gestão de pessoas, que é a minha especialidade. Cleiton, deixa uma mensagem. Invista no autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento todos nós carregamos, mas o percentual é diferente. Então, tem pessoas que conhecem 5% da sua história, tem pessoas que conhecem 40% da sua história. Mas o que mudou a minha vida, além da minha conversão? Mas foi o autoconhecimento. Porque eu descobri que eu vivia num mundo que só existia na minha cabeça. As pessoas tinham uma leitura diferente. E hoje, a minha preocupação, qual é o meu desafio hoje? É o Cleiton. O Cleiton dá trabalho. O Cleiton às vezes quer falar coisas, o Cleiton quer tomar decisões. Então, ter o domínio das emoções é o nosso desafio. E quando você aprende isso através do autoconhecimento, a sua vida se torna mais equilibrada e se torna mais leve. Então, deixa uma mensagem, invista no autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se surpreende e maior aumenta o seu desafio. Porque olha só, ao longo desses anos, toda semana eu descubro algo novo a meu respeito. Caramba, isso aqui eu tenho que melhorar. E é isso que me ajuda a crescer e avançar e ajudar as pessoas. Cleiton Pinheiro. É isso, sensacional. Quanta informação, quantas lições. Quantas lições. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, gente. É uma honra assim, sincera, né? Muito grande estar aqui contigo e estar aprendendo, não só aqui, mas nos seus podcasts. Eu aprendi com vocês aqui também. Uma honra. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigado Cleiton, obrigado Renato. Uma grande honra mesmo, genuína, de poder estar com uma pessoa tão expressiva e tão genuína, assim, que nos ensinou muito mesmo. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe, gente. Versa Podcast.